Final da UEFA Champions League entre Liverpool e Tottenham. Final da Europa League entre Arsenal e Chelsea. Manchester City e Watford. Um desconhecido pequeno inglês na final da FA Cup. Manchester United sem nenhuma final, mas não precisamos falar do tamanho de tal clube. Começamos esse vídeo falando dos clubes ingleses na temporada 2018-2019. Isso porque cada ano que passa, os clubes ingleses vão se firmando como os maiores clubes da atualidade. E a Premier League se firmando como a maior liga, a mais rica, a mais competitiva liga de futebol do mundo. É claro que tudo é uma questão cultural, econômica e também social. Mas o futebol é muito influenciado pela parte financeira da Premier League. Que os clubes são milionários, trilionários, bilionários, enfim, rasgam dinheiro por grandes contratações e grandes elencos. Você provavelmente, se acompanha o futebol, já sabe. Você sabe qual é o tamanho desse valor? Qual é o absurdo de dinheiro que esses clubes ganham por ano para poder investir no futebol? Hoje eu vim trazer apenas uma parcela da receita dos clubes, que é a parcela de transmissão, a parcela de royalties de imagem nas transmissões de TV. Mas por que eu peguei justamente essa parcela? Porque na Premier League, diferentemente de outras grandes ligas, como por exemplo a Liga Espanhola, a La Liga, a Premier League ela vende os direitos de televisão de uma forma coletiva, em uma base coletiva. A Liga vende os direitos de imagem, de transmissão e repassa o dinheiro para os clubes de uma forma muito igualitária e justa. Por exemplo, na Espanha, nós vamos pegar aí 1 bilhão de receita de vendas de televisão. Logicamente, praticamente 700 milhões desse 1 bilhão vão ficar entre Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid. O resto dividido entre as outras 17 equipes. Na Inglaterra é feito de uma forma muito melhor e justa. Por exemplo, 1 bilhão de reais arrecadado é dividido em 4 partes. Duas dessas partes, 500 milhões, são divididos para todos os clubes igualmente. 500 milhões divididos, para um exemplo esse número, 500 milhões divididos igualmente para os 20 clubes da Premier League, a primeira divisão inglesa. Os outros 250 milhões são divididos por posição no campeonato, onde o primeiro clube recebe, logicamente, 20 vezes mais do que o último clube, ou seja, é uma escadinha do primeiro até o último. Os outros 250 milhões são divididos de acordo com a audiência e o número de jogos de cada equipe que forem transmitidos nos canais. E cada equipe tem um mínimo de 10 jogos, porque senão talvez não teríamos jogos de clubes, aqueles últimos colocados, aqueles clubes que sobem em 10, talvez só teríamos Liverpool, Arsenal, Manchester United, Tottenham, Everton, enfim, são no mínimo 10 jogos de cada equipe. Por que esse dinheiro é justo? Porque a liga precisa dos 20 clubes. Então, os 20 clubes ganham dinheiro quando vende o direito da liga. E porque também continua justo no modelo escadinha. Porque quem ficou em primeiro merece ganhar mais do que quem ficou em segundo merece ganhar mais do que em terceiro, e assim vai. A outra forma, é claro, que é a da audiência. O clube que mais dá audiência ganha mais, o clube que dá menos audiência ganha menos. O clube que tem mais jogos transmitidos pelo canal ganha mais. O clube que tem menos jogos transmitidos ganha menos. Mas agora que a gente já viu aí o modelo de organização e divisão desse dinheiro, nós vamos aos números. Vou pegar aqui e vou ler para vocês. Em fevereiro de 2015 foi anunciado um acordo de transmissão para o triênio 2016-2017, 2017-2018 e 2018-2019, que é essa temporada que está se encerrando agora. A Sky, por exemplo, pagou 4,180 bilhões, 4 bilhões 180 milhões de libras, não são reais nem euros, são libras esterlinas, para transmitir 126 jogos da temporada. A BT Sport transmitiu
42 jogos por temporada e pagou 960 milhões pelo acordo de libras. Isso totalizando apenas esses dois canais, essas duas emissoras, totaliza 5 bilhões 140 bilhões de libras esterlinas. Lembrando que as libras esterlinas equivalem hoje no Brasil a 5,22 reais. Uma libra equivale a 5,22 reais. Ou seja, nas 3 últimas temporadas da Premier League, em apenas 2 contratos, né, da Sky e da BT Sport, foram arrecadados 26,816 bilhões de reais. 26 bilhões de reais, 816 milhões de reais em apenas 2 contratos. Como a metade desse valor é dividido igualmente entre os 20 clubes, nós vamos dividir 26,816 bilhões de reais por 2. Vai dar 13,408 bilhões de reais. 13,408 bilhões de reais vão ser divididos entre os 20 clubes da primeira divisão inglesa. Ou seja, 670 milhões e 400 mil reais. Como o acordo valia para 3 anos, 3 temporadas, então vamos dividir esse valor de 670 milhões para 3. O que vai dar, é claro, vou pegar uma colinha aqui, 223 milhões 467 mil reais por temporada de cada equipe. Por exemplo, o último colocado da Premier League na temporada 2018-2019, que foi o Huddersfield Town, ganhou 223 milhões de reais por temporada. O penúltimo colocado, Fulham, ganhou no mínimo, esse valor é o mínimo que cada equipe ganhou. O Fulham, que foi o penúltimo, ganhou 223 milhões de reais por temporada nos últimos 3 anos. Ou seja, o Flamengo, vamos lá, gastou esse ano, por exemplo, que foi um estrondo, estava disposto, ou gastou, né, 100 milhões de reais na temporada. Uma coisa gigantesca e que já assusta alguns dirigentes, grandes dirigentes, porque um dia a conta pode chegar. Mas o Flamengo se diz calçado, está preparado, então é um investimento seguro. O último colocado ganhou os 223 milhões de reais, mais o direito de transmissão dos mínimos 10 jogos, podem ter sido mais, e mais ganhou pela qualificação no campeonato do ano anterior. Se ele ficou em quinto, ele vai ganhar um valor, se ele ficou em sétimo, ele vai ganhar um valor menor, ficou em décimo, vai ganhar um valor menor. Ou seja, no mínimo 223 milhões de reais no começo da temporada. Lembrando que esse dinheiro é apenas das cotas de TV, ou seja, não inclui patrocínio, não inclui os donos que são milionários, não incluem outros contratos publicitários, vendas de jogadores, entre outras fontes de receita que esses clubes milionários têm. Lembrando ainda que, se a Premier League vende um pacote para uma emissora internacional para transmitir os seus jogos, os seus lances, os melhores momentos, fora da Inglaterra, fora do Reino Unido, esse valor é dividido independentemente da equipe que vai ser transmitida para as 20 equipes. Ou seja, se a Globo compra direito da Premier League para transmitir os jogos de Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Tottenham e Everton, todos os 20 clubes ganharão igualitariamente o valor que a Globo vai pagar à Premier League. Ou seja, se você comprar de um time, todos vão receber, tornando assim toda a liga, todos os times mais fortes e mais ricos. Esse é apenas um dos motivos e, para mim, o principal, não só pela quantidade de dinheiro, mas pela organização e divisão dos dinheiros que entram na Premier League. Esse foi mais um vídeo do canal aqui, e se você gostou, se você quer mais vídeos como esse, aposto que você não tinha ou não sabia desses números absurdos da Premier League.
os números absurdos que cada equipe ganha no mínimo para a temporada. Então, se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal. Tamo junto e você já sabe, né? É toys.